Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hora Copo, o podcast onde a gente fala de cerveja artesanal, vida, universo e tudo mais. Eu sou Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF. Aqui ao meu lado estamos com Érica Azusa. Oi, Fernando. Papai Fernando agora, é isso mesmo? É, grande novidade aí na minha vida. Grande novidade. Vamos fofocar mais um pouco sobre isso, né? Estamos retomando aqui as gravações deste 15º episódio do Hora Copo. Para quem não me conhece, eu sou Érica Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias. Papo de Mídias em colaboração aqui com a cervejaria RAF no Hora Copo. E hoje o nosso assunto tá maravilhoso. Tá bonito. Tá bonito, Tá né? bonito. Porque a gente vai falar sobre publicidade, vai falar sobre rótulos de cervejas, Comunicação visual, responsabilidade social. leis, né? Que eu já soube que o convidado até leu ali sobre a legislação e tal, pra gente entender mais sobre isso. E quem é que tá com a gente aqui hoje para falar? Bom, quem está aqui com a gente hoje? Caio Vitoriano, professor publicitário. Seja muito bem-vindo, Caio. Eu que agradeço, já sou um fã do programa, né? Já escuto aí, aqui e acolá, quando eu tenho oportunidade, escuto o Hora Copo, ali no Player. No YouTube, confesso que eu vi a primeira vez ontem. Então, Mas o importante é que tá consumindo. exatamente. Exato. Né? A gente é consumindo- democrático, dá para todo mundo. E dá para consumir de maneira não moderada esse Não, conteúdo. E finalmente deu certo, né, Caio? Finalmente Porque deu certo. Caio finalmente deu era certo. nosso convidado em dezembro passado e aí aconteceram várias coisas, não deu certo para você vir. Pois é. E hoje deu certo. Eu tô num esquema meio andarilho, sou um estudante de doutorado e o curso não é no Brasil e aqui e acolá eu faço viagens a trabalho e aí não casou. Eu fiquei muito feliz que deu certo dessa vez e vamos aí. Que bom. coisa boa. Inclusive, quando esse programa estiver no ar, você já estará lá em Portugal, Já né? De estarei em volta. E estamos com a Fran também, a Fran Voltei. Almeida, ela que trabalha no marketing aqui do Arena das Dunas, de volta ao Hora Copo, né, Fran? Você Não, esteve com a gente. Como no- recusar? A Fran esteve com a gente no episódio especial de Natal, né? Foi, exatamente. E aí, voltou aí esse convite, eu não tinha como recusar. Oi, eu sou da Arena das Dunas, do setor de marketing. Vim aqui contribuir um pouquinho com essa visão marqueteira, né? Temos um publicitário e tem a marqueteira. Tem o que cria, tem o que vende, né? Pois tem- é, mas tem a minha quem bebe especialidade também, inclusive né? é design gráfico, né? Embalagens, sou É. especializado nisso. Então vai ser legal com a conversa. E o bom dessas pautas é que a gente pensa em Fran, né? Ei, Fran, tem uma pauta para você, sobe o elevador aí. Não, e aí, bom que se diga o seguinte, no dia da festa lá da RAF, a gente ficou conversando e tudo, e aí ela comentou, olha, a gente podia fazer um programa sobre rótulos, né? O que você acha? Eu, gosto. Eu já tenho uma pessoa que pode estar completando a mesa aqui com a gente, e que bom que deu certo, sejam muito Obrigada. bem-vindos. Obrigado. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode estar abordando, né, Fernando, sobre isso. Você falou que é a que vende, o que cria, e tem a que bebe, né? E o que A que faz? produz, E o É que que faz, produz. A gente também bebe. É uma Aliás, uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. né? por falar em beber, eu acho que a gente podia começar com um brinde, né? Sim, vamos Vamos lá. começar de bico seco, é complicado. Não dá certo. Vamos começar pela... Galega do Alecrim, né? Uma cerveja leve. Depois o Caio vai até falar um pouco aí do rótulo das suas memórias, né? Exato. Enquanto Deixa ele eu está servir servindo, Caio, se você quiser já comentar. Vou. Deixa eu dizer, eu tenho uma memória afetiva muito grande, assim, com o bairro do Alecrim, né? Obrigado. Com o bairro do Alecrim, que é o bairro que eu nasci, né? Eu nasci na Policlínica, né? Ali. E estudei no Alecrim também, né? No Colégio Nossa Senhora das Neves. E no início ali, na minha primeira infância, ali até os 4 anos, 5, eu também morei e residi no Alecrim. Então então foi tem o bairro uma- foi o bairro que meus pais, quando vieram do interior, residiram ali um pouquinho. Uma outra parte, eles se mudaram, moraram em 2 lugares ao mesmo tempo ali. Era conveniente também para eles, para as coisas que eles faziam na época. E eu desenvolvi esse afeto pelo Alecrim, até pela, né, questão de circular pelo bairro, né? Então, quando eu vi o rótulo pela primeira vez, que legal e tal. E tem uma personagem, né? Tipo Deixa eu mostrar aqui na um gigante de câmera. Gulliver aí. Acho que é bom mostrar, né? Pra quem não É mais uma conhece ilustração ainda. do Sandro Freitas, né? Isso, Que é o nosso talentoso. ilustrador. E aí, é engraçado porque quando a gente fez o briefing para ele, falamos do bairro do Alecrim e tal, uma figura feminina, porque é galega e tal. Saúde. É, brindar, né? Porque eu tô falando aqui. Continue.
Iva. É. E aí ele veio com essa ideia, um negócio meio caju, né? Aquelas coisas de japonês, que é um bicho grandão, Sim, destruindo a sim. cidade. Aí era uma coisa inusitada, a gente não esperava que viesse algo nessa pegada, mas como a Rafa tem essa pegada meio informal, né? Uma coisa que quebra expectativa, então caiu como uma luva. Eu acho que ficou até meio icônico, assim, tipo, Galega do Alecrim, virou uma coisa meio... Ficou. Virou até nome de pessoas na internet, né? As pessoas usam essa terminologia e eu achei legal, assim, uma gigante, né? Destruindo o bairro, destruiu até a escola que eu estudei, eu achei genial. Aí, Acho e até aí eu achei... Pra ou quem pelo é menos de embriagou, Natal. né? O povo que estuda lá, sei lá. Pra quem é de Natal, pessoal, quem não é de Natal não vai estar entendendo, né? Sim. Mas pra quem é de Natal, se você observar bem o rótulo da Galega, não dá pra ver a escola ali no rótulo. Então a gente começou a... Neves? Sim. Porque a igreja de São Pedro, né? Foi destruído. A igreja. Mas na verdade isso aqui é uma reconstituição histórica, né? Sim. Aqui faça-se a justiça, né? A gente tira a brincadeira, né? Mas Exato, Mas eu exato. deixa a pergunta aí, viu, Sandro? Tem alguma coisa contra? tem alguma coisa, Tem alguma contra a coisa escola? contra? Mas é uma reconstituição histórica que a gente vê aqui que tem a igreja, mas o bairro ainda que se configura de maneira muito arbórea, né? E sem muitas edificações. Então, Sim. tem essa coisa aí. Desculpa, não, eu já ia até comentar, assim, já pulando aqui com os dois pés no assunto, né, que a gente trouxe, eu ia até questionar de repente se o Fernando, como, né, também proprietário, sócio, enfim, da RAF, a escolha das fontes, porque eu percebo que cada rótulo tem a sua própria fonte, né? Então, assim, existe um cuidado de vocês nesse aspecto com a identidade visual de cada rótulo, sabe? Existe... A gente tem uma linha como se fosse uma linha editorial, assim, desde que a gente montou a cervejaria, né? Que a ideia era justamente ter uma comunicação visual diferente do que a gente via normalmente no mercado de cerveja, né? Algo que quebrasse expectativa, que impactasse visualmente e até os nomes das cervejas, né? Que tivesse alguma ligação regional, para a gente quebrar uma barreira que existe, principalmente no nosso mercado local, em termos de cerveja artesanal, né? Que é um mercado ainda começando e tal. Então a gente queria visualmente já entrar com Impactar, né? Impactar, exatamente. E aí a ideia de escolher o próprio Sandro como ilustrador vem muito nisso, porque eu já conhecia o trabalho dele. Fantástico. Porque ele fez capa de um disco de uma banda que eu gostava muito e era uma pegada bem assim colorida e tal. Então, pô, é isso que eu quero. E quando a gente foi para a parte da tipologia, das fontes e tal, era nessa pegada. Não foi o Sandro que escolheu a tipologia, foi o pessoal da Lomo Studio, né, que é o Thiago, que hoje está morando nos Estados Unidos e tal. Mas ele que fez a nossa marca. Então, ele também já sabia o que a gente queria, né? Então, bicho, você sabe o que a gente quer comunicar. Então, vai na fé aí. E foi um casamento muito bom. Fantástico. E aí acaba fazendo muitos testes também, né, Sim, Fê? muitos, Com muitos. o Covil Lab. Exatamente. O Covil Lab, não tem nenhuma garrafa aqui da gente hoje, mas é um selo que a gente criou só para fazer cerveja experimental. Então, assim, a Galega do Alecrim, Nízia, 084, que a gente normalmente toma aqui no programa, são cervejas de linha, que a gente sempre repete, inclusive as artes delas já viraram icônicas, né? A gente tem o quadro dos rótulos e tal em casa. E no Covil Lab são cervejas que a gente faz uma vez só. Né? É uma cerveja que é uma tiragem, acabou. Era isso que eu ia comentar. A primeira vez que eu vi as artes foi em formato meu pôster, lá na Lá BR, né? na sede Porque eu não antiga. conhecia, realmente eu não conhecia. Um amigo meu mora ali vizinho, eu ia lá, uma vez ou outra. E aí tem um aqui, é o Caranguejo, né? Que é 084. Aí a gente fiquei assim, tipo uns 15 minutos olhando aquilo ali. É. Aí ele fez, tem uns rótulos também. Eu fiz, não, pô, é massa assim, tamanho grande. E fazendo uma correção sem querer ser chato, que é a escolha tipografia, não tipologia. Então. Né? Tipologia pode ser de qualquer coisa, tipo de garrafa, então a tipografia, que é o tipo gráfico, né? Sim. E tem bastante personalidade, né? Cada uma. Essa da Nízia aqui é fantástica, né? Exato. E aí, Galega do Alecrim, cada um tem sua atmosfera, né? Vamos dizer assim. Eu até aproveito, Caio, o seu comentário para puxar também este assunto, perguntando para vocês o seguinte: hoje a gente sabe que a embalagem, seja de qual for o produto, tem muito a ver com a identidade desse produto, né? E como as pessoas se vinculam a ele. E me parece que nas cervejas isso é muito forte, né? Nas cervejas artesanais, as pessoas colecionam. Como vocês percebem isso, assim, dentro da estratégia mesmo de
de conteúdo e de desenvolvimento do rótulo. Porque quem não é da área da comunicação, muitas vezes não tem essa noção, né? Não tem essa consciência do quanto são necessárias diversas pesquisas até se chegar realmente à identidade visual de um produto, e é algo que dura por anos, né? Passa anos, até Eu acho décadas. que, em relação às cervejas artesanais, ou cervejas que têm uma produção mais limitada, né, vamos chamar assim, ou que não são essas industriais, que tem, elas podem se dar o luxo de ter uma visão editorial, vamos chamar assim, editorial do ponto de vista de edição mesmo, de o que vai para a rua e o que não vai para a rua, bem, além de bem mais criteriosa, mas também de mais liberdade. Ela não tem muita obrigação de estar brigando com um outro rótulo num ponto de venda, entendeu? Até porque o meio de chegada por essas cervejas são através de outros inputs, né? Então, não é uma cerveja que você vai colocar para, sabe, numa farra, para beber em escalas, né? Mas, então, eu acho que os rótulos serem mais elaborados, sabe, se preocuparem com outras funções, são uma questão bem mais de segmento do que de qualquer outra coisa. Então, a partir do momento... Eu acho que eu não tenho a informação, mas eu posso dizer que alguém intuiu que teria que ser rótulos mais diferentões ou que tivessem mais personalidade, vamos chamar assim. Não que os das outras cervejas não tenham, que tem um trabalho de design belíssimo, né? Então, mas que você possa trazer o consumidor para dar uma viajada, para olhar aquele rótulo de uma maneira mais calma, né? Sei lá, você bebe uma cerveja artesanal mais lentamente, então você pode viajar no rótulo também, ficar ali. Uma cerveja mais do dia a dia, a gente não tem essa elaboração, né? Então, até o modo de servir, né? A cerveja artesanal é de uma forma diferente, é mostrando o rótulo mesmo, né? As cervejas do dia a dia vêm num pack que já fecha já é padronizado, a identidade, né? Não é à toa que essa que a gente chama de camisinha, né? Já tem também a identidade. Só fazer um parênteses com relação a isso. Sim. A gente vende a cerveja da Rafa em alguns bares aqui em Natal. E aí, um tempo atrás, eu estava num bar e pedi uma cerveja nossa. Aí veio dentro de uma camisinha de uma marca grande. Ixi, Aí eu e aí? assim, pô, você está servindo... Olha esse rótulo aqui, pô, você está botando dentro de uma camisinha amarela. Eu acho que é outro tipo de curtição, sabe? Acho que a questão é essa. Né? E como eu falei, os inputs são outros, né? Os exercícios visuais são outros, né? Então, é uma parte separada ali do mercado, é uma coleção, né? O Fernando sabe dizer melhor aí, que devem ter rótulos que devem se combinar um com o outro, fazer uma narrativa. Tem uma coisa assim, né? Então, as cervejas mais do dia a dia são papum e é isso, e não tá errado. E não tá errado. Sim. E você, Fran? Não, eu Que você concordo, pensa? concordo com o Caio também. Eu acho que o que a gente pode pensar um pouco além é porque a cerveja artesanal, ela conhece muito bem o seu público, né? Então ela sabe como agradá-lo e ela sabe como atingir esse público da forma visual sem que, por exemplo, uma de grande escala, eu não posso fazer algo muito específico, usar uma tipografia, uma cor, assim, que seja... Porque a gente sabe que tem aquelas cores que já são conhecidas, que todo mundo gosta, que todo mundo aceita, aquela fonte que todo mundo já conhece. Então, assim, eu acho que a cerveja artesanal ela tem mais essa liberdade por conhecer também o seu público. Então, às vezes, consegue entender que é um público mais... Por exemplo, como a gente já tinha falado no outro podcast, às vezes é o pessoal da moto, às vezes é o pessoal... São os nichos, né? São nichos que a gente já conhece. É o pessoal ou de algum ritmo musical. Então, são nichos que você consegue, inclusive, fazer esse filtro para construir o seu próprio rótulo, né? E vincular, né, com as pessoas fazer também, isso, né? E vincular, com certeza. Sentir... Sem se preocupar muito, particularmente, eu acho que, por exemplo, uma pessoa leiga que pega, enfim, um rótulo desse, olha e fala assim, nossa, mas não está gritando aqui, né? Tipo assim, não se confunde, isso aqui chama mais atenção aqui, acolá. Então, a cerveja artesanal, acho que ela tem essa liberdade. O que eu acho que ela tem... Eu observo, lá vai eu dizendo, acho que tem que evoluir, acho ótimo. Estou achando que ela tem que evoluir. Não, eu acho que, na verdade,
ela tem que começar a pensar um pouco mais em datas comemorativas, em algumas coisas específicas, assim, acho que são importantes, causas que ela precisa estar mais perto, sabe? Porque eu acho que dá pertencimento isso, sabe? Para quem está consumindo, né? Então, tudo bem, ok. Todo mês tem uma cor agora, né? Você não vai agora mudar. Se você for seguir por mês, né? Se você for, não tem, mas existem causas específicas que eu acho que valem a pena e que elas precisam também estar conectadas com isso. E pode se transformar em novas embalagens ao longo do ano, né? Se for pensar numa estratégia de conteúdo, uma estratégia de comunicação. Um movimento acontecendo no mercado de cerveja artesanal nacional, que é bem legal e vai conversar com isso que a Fran está comentando, que são algumas cervejarias que se unem para fazer rótulos de acordo com determinada causa. Por exemplo, teve um caso, não sei se todo mundo lembra aí, da Manchinha, que era uma cadela que morreu num supermercado e tal. Isso. E aí várias cervejarias lançaram a cerveja Manchinha. Não era uma cerveja igual, cada uma fazia uma cerveja diferente, mas era um rótulo em homenagem aos animais que foram maltratados e tal. E isso aconteceu em diversas outras ocasiões, tipo por conta de, sei lá, o câncer de mama. Aí todo mundo fazia cerveja de... Tinha uma que, às vezes, não tem nenhuma causa específica, mas era uma ideia visual legal, que era o movimento Onde Está o Gole? Que era uma brincadeira com Onde Está o Wally, né? Aí todos os rótulos tinha aquela brincadeira de ser um monte de elemento, você tinha que achar uma coisa. Então tá começando a ter essa coisa de brincar com rótulo e tal. E várias cervejarias diferentes fazendo a mesma brincadeira. Então isso é bem legal. O movimento tá começando a acontecer 2 anos para cá. Perfeito. Bacana. A garrafa hoje em dia, ela inclusive é utilizada como artigo de decoração. Até se estiver vazia, você já leva para casa, dependendo da garrafa, e já coloca uma flor. Enfim, já coloca na geladeira para guardar água. Não, e é muito curioso essa coisa da diferença de comportamento, né, que vocês estavam relatando, porque, por exemplo, eu vejo uma latinha assim, essas cervejas mais básicas, assim, do mercado, as pessoas têm o hábito de tomar e apertar, né? Pisar, amassar. Uma lata dessa daqui, enfim, colecionador toma e guarda a lata, né? Lava a lata e deixa... A primeira coisa que você faz é tirar uma foto pro Instagram. Primeira coisa que o cara faz. Já eterniza aí. Já faz depois stories, você fica né? olhando, depois você guarda no quarto. É muito diferente a relação que a gente acaba tendo, né? Mas eu acho que também o mercado também proporcionou isso, né? Sim. Não é um comportamento que veio de maneira aleatória, né? Tipo assim, ou as latas, as embalagens, né? Tem uns approaches para cada momento, né? Então acho que essa coisa do apertado, tal, a gente já vem com aquela educação do reciclar, de ter que jogar fora, que também é também é um rótulo também que a gente já está acostumado a ver. Esses que desafiam mais o olhar, que é essa coisa que eu estava dizendo, você faz, será que eu vou amassar? Será que eu vou jogar fora, né? Será, inclusive, que eu vou abrir? Será, inclusive, que eu vou abrir, né? Então, dependendo da cerveja, você deixa guardada lá um tempão, né? Você não abre. Estraga o líquido, né? Mas deixa eu fazer um adendo aí, que eu já ouvi relatos de gente guardando cerveja da RAF. Se for uma cerveja não pasteurizada, como são as da RAF, não recomendo guardar ela cheia, não, viu? Boa. É melhor guardar só a garrafa. Porque com o tempo ela pode refermentar e aumentar a pressão e tal. Então... E tem outras coisas, né? Assim, tipo, as garrafas, os formatos de latas, de embalagens, tem patentes, né? Então, tem alguns que são mais caros, outros que são liberados, outros que você tem acesso, outros que você não tem, outros que você pode fazer uma nova, do nada, e aí você patenteia, você bota o seu nome, né? Então, você pode fazer esses tipos de desafio também, não só no rótulo, mas também no próprio objeto. Né? Agora, Caio, você trabalha também com design, né? Produzindo, enfim, conceitos para eventos e para produtos. Conta pra gente um pouco desse bastidor, assim, porque geralmente quem não é da área não tem a ideia, né? Onde a mágica se faz. Onde a mágica acontece, é muito tempo de pesquisa, de referências e reuniões com o cliente para aprovar, né? Depois até acho que o Fernando pode contar um pouco desses bastidores também, como é que é a aprovação dos rótulos da RAF, mas explica pra gente um pouco como é que funciona esse processo. Olha, o processo é um processo bem parecido com de uma agência de publicidade, reuniões e um briefing, né, que é aquele documento ali que tem um certo raio-x do que o cliente quer para o produto, e aí vem a percepção do especialista, né, que somos nós, que pode
dar um passo à frente em cima daquela ideia ou concordar plenamente com aquilo. A gente não, o publicitário ou o designer, ele não interfere nos produtos, mas na forma que ele vai ser apresentado, sim. Né? Então, o publicitário ele não vai mudar a fórmula da Heineken, por exemplo, entendeu? Ele não vai mudar a fórmula da RAF, mas ele pode dizer, pô, a maneira melhor de apresentar é essa. Aí tem duas pegadas, né? A pegada da publicidade e a pegada do design. Então, aqui que a gente está comentando aqui são os rótulos, né? O design de rótulo, de embalagem. E tem a comunicação. Né? Então, a gente pode ver que uma cervejaria que são dessas mais tradicionais, quem está começando aqui, que tem um rótulo, entre aspas, careta, que não é, Deus me perdoe, esse rótulo mais comum que a gente está mais... É estratégico também, né? Exato, que a gente está mais acostumado a olhar. Dependendo da posição do produto, você bate o olho e você já sabe. Eu já estava aqui, ele falando né? aqui, eu já pensando. Aí quando chega no marketing, o parceiro fala, nossa, essa criação viajou aqui, isso não é comercial, isso não vende. Cara, volta. Mas você quer a embalagem, né? Mais icônica e mais simples que Coca-Cola? Não tem. É verdade. Então, hoje a própria Heineken, eles se dão o luxo de cortar o nome. O nome. Né? Só pelo formato ali você já identifica que é a Coca-Cola. Mas eu admiro muito, assim, esses gênios, porque eles criam coisas maravilhosas. Só que comercialmente falando, às vezes não funciona. Sabe um negócio que eu acho rola uns embates, não rola? Mas a história que eu ia dizer Pronto, depois você conta pra gente esse bastidor. Geralmente, essas cervejarias mais tradicionais, Sim. olha só, geralmente essas cervejarias mais tradicionais têm a comunicação mais arrojada. E o rótulo, por isso que eu falei, o rótulo entre aspas careta, Deus me perdoe. E as cervejarias artesanais, as cervejarias que não tem tanta grana, tem que se contentar com uma publicidade um pouco mais modesta. Isso. Então não dá para você colocar de trilha sonora dela e com o 007 pulando de avião tomando sua cerveja, entendeu? Então, até pode, né? Até pode, em você sonho. Para o bloco e para o processo. Exato, é um ban, né, da internet. Mas o que é exatamente isso, são pesos e medidas, né? Então, você pode ver que essas cervejarias, a gente citou aqui a Heineken, por exemplo, que é uma grande cervejaria, né? Não sabe, da Holanda, muita grana, campanhas mundiais. Aí eles se dão o luxo de fazer uma linha para que é zero, que não tem álcool, aqui é a tradicional. Você liga na televisão, é tipo, a que tem álcool é Stevie Wonder, a trilha sonora, na outra é Jungle. Sabe, é tipo um negócio assim muito bizarro. Bota o piloto de Fórmula 1, né, para dirigir que é sem álcool. Exato, bota o piloto de Fórmula 1. É assim, são as produções muito arrojadas, são ideias legais, é um tipo de comunicação que você gostando ou não de cerveja, você acha legal de ver. As pessoas entendem. Então tem outro tipo... É uma comunicação que é de fácil assimilação, mas também não é careta. Então tem toda uma estratégia aí por trás também da comunicação desse tipo de produto. E as cervejarias mais modestas têm que se contentar com a criatividade ali por outros meios, né? Não pelo orçamento, mas sim pela atitude. Bota o sócio vestido de palhaço. Faz uma guerrilha, né? Faz uma guerrilha, monta sei lá, faz algum tipo de estratégia diferentona aí para chamar atenção, porque o produto já é diferente. Exato. Né? E isso se reflete no comportamento do consumidor também, sim, né? sim. Porque você entra num supermercado hoje, vai para uma seção de cervejas artesanais, o colorido desses rótulos é o que vai fazer a diferença. Com certeza. Né? Eu falo por mim, assim, quando eu vou comprar uma cerveja diferente, que eu não conheço a marca, eu vou pelo rótulo. Eu vou explorar o rótulo, o preço ver também que é outro, conta, né, qual é a também. história e tudo mais, qual é o estilo. Muitas vezes as cores que a gente olha, assim, a gente já percebe que tem a ver com o estilo, né? Então, eu acho que a maneira como a gente consome é diferente também. A gente primeiro consome o rótulo para depois tomar a decisão de comprar a cerveja. Salvo, claro, se tiver algum amigo, alguma pessoa que fala, compra aquela específica, que aquela lá é muito boa, de tal cidade e tal, aí você vai na cerveja específica. eu acho que também Mas se não, você escolhe muito pelo rótulo. O preço também é outro, né? Essas cervejas maiores são mais populares, assim, então, voltando à questão que você perguntou, acho que a criação é muito parecido com a criação de qualquer outro tipo de estudo de comunicação, mas ele se especializa na mídia. Isso. Que a gente considera o rótulo, a embalagem também uma mídia, né? Então, que não deixa de ser mídia do ponto de vista de divulgação como substrato para colocar informação. Né? Então, a própria
garrafa, ou esse aqui, esse descansinho, já viram a publicidade também. Entendeu? Então, e a percepção do rótulo no ponto de venda, né? Você colocar lá uma estrutura de leitura ali que a pessoa perceba que é o produto e não ficar uma coisa que mal feita, ou senão que depois que a pessoa faz é que percebe que cometeu ali uma deficiência ali na apresentação e por aí vai. Eu acho que são empresas, né? Não é filantropia, né? Então existem... Tem que ter resultado. Né? Tem que ter resultado, tem que ter venda, tem que ter números, tem que ter meta. E essas metas existem para ser batidas. E aí o que acontece é que eu acho que tudo tem que ter um estudo muito profundo por trás para que não haja aí um estoque sem vender e você não ficar com prejuízo, né? Então, assim, eu imagino também que essa estratégia da criação, ela tem que estar casada com essa linha, obviamente, da estratégia de venda, né? Para que seja acessível de forma de comunicação mesmo para o consumidor final, para que não se torne um prejuízo, né? Aquele todo investimento. Então, às vezes, a grande marca ou até uma pequena marca, em médio, grande, pequeno porte, ela investe num rótulo e que não tem uma boa aceitação, e o que ela vai fazer depois? Né? Vai botar uma promoção, vai colocar outro rótulo por cima, ou então ela levanta uma bandeira que, de repente, não foi muito bem estudado, e ela pode ficar com prejuízo financeiro grande aí, né? E fazendo a ponte que o que a Érica falou, existe uma estratégia também na hora do desenvolvimento do design mesmo, que a gente chama de focus group, né? Antes de ir para o mercado, a gente monta um mock-up, né? uma embalagem demo, vamos chamar assim, né? Não finalizada, e apresenta para um público teste, que a gente chama focus group. Então, sei lá, você seleciona uma fatia aí. Fernando chegou e disse, cara, eu vou lançar uma cerveja e o público é assim. Aí eu pego esse tipo de perfil de pessoa que ele falou. Vou dar um exemplo de Natal, né? Aí pega uma pessoa que mora no Alecrim, pega uma pessoa que mora na Zona Norte, pega duas ou três, enfim, monta um focus group e apresenta o produto. Aí ele vai dizer, Caio, dentro aí a gente quer saber tanto do produto, do líquido, se as pessoas vão gostar e se vão gostar da embalagem. E aí a gente coloca aí, e tem focus groups que são filmados, tem focus group que é só a pessoa anotando, tem que são entrevistas separadas e depois é o grupo inteiro, porque uma pessoa pode influenciar outra. Essa metodologia tem sido muito usada aqui em Natal, Caio? Eu só usei 2 vezes, estando em agência de publicidade. E justamente para líquido. Porque é uma metodologia cara também, né? Isso. Não é cara do ponto de vista porque se você for colocar na ponta do lápis em que, entre aspas, as pessoas estão fazendo um favor a você. Isso. Né? Eu acho que, por exemplo, uma empresa gigante pagaria. Exato. Mas uma empresa pequena, média, no mínimo que ela vai fazer é pegar a pessoa em casa, trazer uma pesquisa. Mas é um trabalho fantástico. Pedir assim. uma autorização, né? Dizer que aquelas pessoas não vão ser reveladas. Tem toda uma. Eu já trabalhei como moderadora, tô te perguntando isso, porque assim, faz muitos anos já que eu não faço, mas já trabalhei um tempão como moderadora de grupos de discussão, né? E pesquisa qualitativa, só que na área política. E aí, né, período de campanha eleitoral, sempre acontecem muitas pesquisas desse tipo. Mas em termos de produto, eu não sabia que aqui no RN tem acontecido. Faz, sim. Legal. Eu fiz só 2 vezes. Assim, as pessoas, como as agências de publicidade aqui também fazem trabalhos de design, sim. Né? Então, a gente tem um mercado ainda incipiente no ponto de vista de design. Assim, não que não tenha. Tem porque já tem 2 cursos, já tem curso com mais de 10 anos, já tem profissional bom pra caramba aí no mercado. Mas tô falando de ter escritório, de ter... e até força mesmo, de mercado, né, vamos aplicar, dizer assim. Então, a gente vê profissionais pulverizados. Tem escritórios, eu sei que tem, bons. E o olhar... Desculpa. Inclusive, não, tem escritórios bons, inclusive, mas falta, até por uma carência de indústria do nosso estado, da nossa cidade, vamos dizer assim. Não estou dizendo que não tem, que tem, mas é carente, é diferente. Não, e aí, produto se tem com a indústria.
A gente é uma cidade de funcionário público. Então, Verdade. Mas eu acho que falta esse olhar do empresário mesmo, porque assim, ele sabe que é um investimento que pode garantir a ele a meta dele, pode garantir Muito. ali É que ele venda fantástico. todo o estoque dele, independente do que seja o produto. Né? Exato. É um estudo que ele precisa fazer. Hoje em dia a gente observa muito, acho que amadorismo nesse sentido, assim, de alguns empresários, né? Exato. Vou lançar um produto, vou lançar um novo hambúrguer, vou lançar, enfim. Lança na louca. E na Vai louca, testando, assim, vai na testando prática. na prática. E só Mas, que assim, eu vou- isso é dinheiro, eu vou né? fazer o advogado do Exato. diabo aqui. Eu concordo muito com você. Muitas vezes tem uma frase que eu gosto muito que é você fazer sem planejar, você está planejando para falhar, né? E isso vale para pesquisa também. Mas hoje em dia tem muito essa pegada de startup, né? De você ir fazendo e vendo o que funciona, o que não faz e tal, não sei o quê. E eu vejo muitas empresas pequenas, e enquadro inclusive a RAF nisso, nessa pegada, sabe? Da gente ir fazendo, faz em Testando, laboratoriza o negócio, né? Faz numa escala menor, vê o que funciona, o que não funciona. Pois então, isso aí de certa forma é um focus group, sendo que vocês de uma maneira muito informal. Sim. Que eu acompanho um pouco a história de vocês, você fazia de maneira artesanal, apresentava ali para os amigos. Exato. Mas o que tira ali do grupo de foco, que é legal, é que não tem uma opinião infectada. Eu escutei o último. Sim. Escutei o último podcast, aí você comentou com o convidado e fez. Pô, quando eu fazia, todos os meus amigos achavam legal, né? É aquele cara que monta uma banda, não sabe tocar nada. Todos os amigos acham a banda incrível, mas é uma bosta. Mas é exatamente isso. Tá todo mundo na mesma cultura, tá todo mundo na mesma realidade, Exato. na mesma bolha, então tá massa, porque a partir de um que faz uma coisa diferente, aí você já acha aquele cara meio, pô, aquele cara já tá fazendo E a aquilo. grande diferença do Focus Group é que a pessoa participa sem saber. Exato. Então, exato. vai provar que a cerveja da RAF, não sabe que é a cerveja RAF. O último vai que eu fiz, a gente avaliar, ficou entendeu? até com medo, porque tinha a avó de uma das pessoas da agência. Ixi, aí... Mas a gente precisava de uma idosa, sabe? Aham. E aí... Criou um viés aí. Criou um viés. Precisava de uma idosa, mas aí foi tudo isso. Ó, não diga pra que é, o que é, Sim. tal. E aí Aí deu ela certo. fez legal. Que, por exemplo, é legal ter um idoso para avaliar uma embalagem. Porque qual o nível de acessibilidade de uma letra dessa? Uhum. Né? Então, qual é a... O que o idoso que ele poderia estar... observa? O público sênior, vamos chamar assim, poderia estar dizendo, né? O que ele poderia dizer para você para melhorar, né? Não é também, sabe, vamos dizer, desconstituir seu design. Mas, pô, vamos ouvir, né? O que o cara tem para dizer, né? Claro que todas essas rotulagens tem um TAC, né? Em termos de ajuste de conduta, né? Tem tipo, o mínimo de fonte, que a fonte deve ter, o máximo. Sim. Então, isso é acordado. Então, Eu acho que vai no limite, cara, tem coloca no algumas limite. adequações também do próprio mapa, não tem, Fernando? Você Tem pode até explicar adequações melhor. assim. O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Que é o órgão que fiscaliza a cerveja no Brasil. Legal. Não é Anvisa, né? Isso às vezes até é novidade para a galera. E Eu não tem sabia, por exemplo. tem uma série de diretrizes, né? Instruções normativas que tipo, no rótulo tem que estar dizendo constituição dos ingredientes, teor alcoólico, algumas características da cerveja. E aí, às vezes são coisas tão, como é que eu posso dizer assim, burocráticas, né? Tipo, Sim. CNPJ, endereço, não sei o que e tal, que acaba indo lá para a letra miúda, porque... Exato. Né, mas tem toda uma instrução normativa para Eu nunca isso. fiz embalagem para cerveja, mas eu fiz para suco. E aí, cara, era um negócio assim, porque tem coisas que dão alergia, Sim. aí tem que estar lá a Tem que tá, informação. contém. Tem várias... Cada produto tem a sua especificidade, né? Sim. E são, assim, não, só para ficar claro, não estou fazendo pouco caso dessas informações. Lógico, a gente sabe. São importantes A gente e tal, sabe, a gente e sabe. aí a gente tem que sempre adequar ali para caber. a gente sabe. Sim. Não, eu acho que, pegando agora o gancho disso que vocês estão falando, e acho que a gente precisa evoluir, né, nesse sentido, inclusive enquanto design, enquanto fábrica, né, é a acessibilidade, né? Então, assim, estou aqui me perguntando, não tem nada em braille, né? Então, quem... Nenhuma, né? Nada. Então, assim, o quê? Eu contei aqui a história do idoso, né? O deficiente visual, ele não bebe cerveja, Sim, né? verdade. Ele não tem não é esse consumidor, ou ele não é interessante para essa indústria. Né? Acho que a gente precisa começar a sair um pouco E da agora nossa você falou bolha isso, de eu não- privilegiados, né? E eu acho que o braille, Começar a inclusive... perceber os outros Começar a perceber públicos os mesmo. outros, Eu acho que sabe? inclusive, Sem o braille dúvida. é super
fácil de aplicar, sabe? Eu não tenho aqui agora a noção, mas para os impressos, sim, mas eu não sei para as latas, né? Porque tem uma coisa de injeção, né? Tem um alto relevo, então eu não sei quanto... Então, muita coisa tem a ver com custo. Sim, Então, com a legislação principalmente, né? A gente sabe que se não está lá escrito que é obrigatório, provavelmente vai tá, o né? empresário ele não vai aderir. Não vai estar. Agora, Fran, você tocou num ponto, eu vou puxar esse assunto antes da gente ir lá para a agenda, sobre esse pequeno embate aí que às vezes acontece nas reuniões, né, na definição de novos produtos, entre a equipe de marketing e o design. O design vem com a mágica, com o criativo, o comercial quer vender. Você participa de diversas reuniões nesse sentido, né? Aqui no Arena, Sim. com os produtos, com os projetos que vocês desenvolvem. Conta pra gente um pouco desses bastidores. É muito complicado, principalmente porque o marketing e o comercial, ele precisa ser o olhar do dono, né? Então, ele está ali para ser o olhar do dono, né? E assim, obviamente que a gente também entende o lado do criativo, ele é o especialista no assunto, mas muitas vezes ele não consegue, ou ele consegue captar, ou ele quer mudar um pouco o que o olhar do dono pediu, enfim, a gente fica nessa ponte ali entre um e outro. E tem um orçamento também para adaptar, né? Tem um orçamento para adaptar e tem as metas a cumprir, né? Então, assim, e se não vender é culpa do marketing, pode ter certeza. Não é culpa do designer, entendeu? Mas esse cabo de guerra é gostoso, é bom, né? Não, mas dá super certo. Eu acho que no final das contas... Sempre vão encontrando soluções, né? As variantes de um produto dar certo ou não dar é gigante, né? A gente não sabe. Às vezes é o produto certo na hora errada. Sim, total. Tem muita coisa assim, sabe? Ou é o produto que é ruim mesmo, né? Também tem essa mágica. Né? Também tem um produto que é ruim mesmo, entendeu? Tipo, você vai consumir determinada coisa e, pô, não é bom. Uma boa embalagem salva um produto ruim? Não. Porque salva até o momento de você experimentar. Exato. Até o momento de você experimentar. Se você estiver vendendo só a embalagem? Se você estiver vendendo só a embalagem, então... Acho que um produto bom salva a embalagem ruim. Isso é uma coisa que acontece no mercado de cerveja artesanal, porque... A gente tem embalagens seculares, cajuína, sabe? Que todo mundo gosta e é um negócio super... E aí depois virou artigo de luxo. E aí eles fica vintage. E aí eles começam... curva, né? E aí eles começam a fazer collabs, que agora estamos na era da collab. E aí você faz uma collab com outro... Agora, collab do Biscoito Globo com Havaianas. Tipo assim, você começa a ver essas junções que você fala, gente, daqui a pouco eu tô pagando 15 reais. No mercado de cerveja artesanal tem algumas marcas assim porque tem umas que fazem uma tiragem muito pequena e aí usa muito o gatilho de escassez, aquela coisa. Que eles não estão nem aí para rótulo. Tem umas que saem até sem rótulo, é só um nome escrito. Pô, mas o cara sabe que só tem 100 garrafas disso, aí... Numerados. Exatamente. Entendeu? Então... Eu acho que é isso. Assim, eu acho que o produto, a embalagem, ela é um atrativo ao olho, ao olhar, muito grande e gera essa coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, da fetichização, né? De você colecionar, de você guardar, de você dar de presente. Eu acho que a cerveja artesanal virou também uma lembrancinha ótima de você estar ali, pô, vou levar para um amigo e as pessoas, nem que não curta muito cerveja, mas piram no design, né? Então, acho que o rótulo também tem isso, mas não salva o produto ruim, não. Eu acho que o que acho... Deixa eu falar dessa aqui. O que eu acho mais interessante... A geladinha é aquela, a geladinha é aquela. Eu vou abrindo e você vai falando. O que eu acho mais interessante é que acho que Caio está aqui para reforçar isso, assim, nada é feito por acaso, existem muitos estudos. Está aqui um profissional que fez mestrado, faz doutorado, pós-doutorado, para se especializar no assunto. Assim. Não, obviamente, tirando o mérito de gente que tem o feeling ali sem ter estudado. Mas existem estudos aprofundados sobre isso, né? De conceitos que são criados, pensados. Então, assim, não é do nada que chega e que se escolhe uma cor, que se escolhe uma figura, que se escolhe uma tipografia. Existe todo um conhecimento para isso, né? E eu acho que a gente precisa valorizar. Eita, eu vou misturar. Peraí, terminar aqui. O Fernando já estava assim, se arrepiando todo dia. Ele se arrepiou, rapaz, de uma maneira... Que é a primeira, a primeira, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa reconhecer e valorizar que existem N profissionais
que fazem toda essa construção. E as coisas vão evoluindo também, né? Vocês estavam falando aí, eu lembrei. Eu me lembrei de uma. Eu me lembrei de uma ação recente da Coca-Cola que lançou uma latinha de uma Coca-Cola, só que no metaverso. E sim, aí eles vão transformar isso também. Metaverso. Pois é uma loucura, quero sabe? As entrar discussões nele. que estão acontecendo no metaverso. E, tipo, tem gente que não quer entrar, mas No tá todo mundo metaverso você entrando, consegue vender só a entendeu? embalagem, né? Mas no caso Tem a fábrica. No caso da Coca-Cola, eles estão criando também o produto físico. A Coca-Cola Byte vai estar no metaverso, mas também vai ter o físico pra gente provar. Então, assim, tudo legal. muito vinculado ao contexto da comunicação digital, de inserção em jogos eletrônicos. Então, eu fico questionando, poxa, as embalagens também estão indo nesse universo, né? Se a gente for olhar o histórico de embalagem... Se a gente for entrar numa discussão assim, aí a gente vai viajar pra caralho aqui. Mas, tipo, o NFT, será que não é isso? Você tá vendendo uma embalagem ali, um negócio e tal? É tudo muito novo, né? A gente não sabe pra onde isso Um vai. amigo meu tem uma piada muito boa dúvida. sobre NFT. Eu não posso nem me criticar muito porque eu tenho uma arte em NFT. Tô faturando em NFT, inclusive, já. Olha! Que pra mim Ensina é uma- pra gente, eu Pra mim, também pra quero. pra mim é uma realidade completamente, realmente metaversica. Eu não ganho milhões de dinheiros, mas tá ali uma coisinha rendendo, que foi dentro Mas de o uma que? É ação. uma arte sua? Foi. Eu com a designer ela é pernambucana, mas mora nos Estados Unidos. Acho que ela mora no Colorado, eu acho ela. Enfim, e a gente fez o primeiro cartaz NFT que envolvia uma assinatura vitalícia de festivais de música, que era o Festival Coquetel Molotov de Pernambuco, o Festival Bananada de Goiânia e o do Sol daqui. Então, se você adquirisse ele, então até você ficar velhinho, você poderia entrar e receberia ele impresso, ou NFT, e as 2, 3 primeiras pessoas tinham uma trilha, né? Baixavam o negócio com um som também tinha música. Tem uma playlist E própria. mexia e tal. Mas um amigo meu deu uma definição muito legal sobre NFT. Não uma definição, uma antidefinição. Que ele disse, uma piada, né? Obviamente. Ele disse, cara, nem quem criou o NFT sabe definir. Então esse negócio não deve ser um negócio bom. É né? aquilo, né? Todo mundo quer, todo mundo tá curioso, mas Pois ninguém é. sabe explicar direito o que é. Mas eu acho que entrou nesse rol aí das moedas virtuais, dos negócios ainda muito com pouca definição, né? A gente é de uma geração em que a gente quer as coisas, não vou dizer impressas, palpáveis, mas a gente quer aquele resultado não abstrato, vamos chamar assim. Né? Então, esse tipo de linguagem, esse tipo de... É uma abstração, apesar de existir ali, você vê, mas tem uma abstração, a monetização também é uma coisa meio vamos dizer assim... Você não define porque bem, não é meio tátil, difuso, né? é meio Não difuso. é tátil. Tudo é meio difuso. Você muito faz. Então, de onde vem esse dinheiro? Para onde vai esse especulativo, dinheiro? né? Tem que muita fazer um especulação. exercício de especulação Mas mesmo. assim, é engraçado. Enfim, não é a pauta aqui, mas eu acredito que é uma coisa que está surgindo agora, né? Então tudo é muito especulativo, realmente. Mas é uma tecnologia que está aí, velho. Mas eu prefiro assim, não tem mais tomar mais- minha cerveja de Disso, verdade. Também. Então, Ainda prefiro É se mais ter sabor, que divertido, é uma né? delícia. Vamos fazer o comercial. Os meni- É uma delícia. Os Fala um meninos, pouco, Caio. eu trouxe essa cerveja aqui, depois vou até mandar lá pros meninos lá, ainda não tô recebendo nada, mas é a Fumaçona, que é uma cerveja... Hashtag publi. É uma Fumaçona, que é uma cerveja lá de Curitiba. Final do ano passado, eu passei 3 meses em Curitiba. E como eu gosto de cerveja, eu sou um cervejeiro assim... aquele cervejeiro... Globo Esporte, sabe? Que não é especialista, Sim. mas... É o cervejeiro de fim de semana. tem aquela... Tipo atleta de fim de semana. Você gosta de variar. Não, eu gosto da cerveja, mas eu também não me É entusiasta. aprofundo no conhecimento. Porque eu vou no paladar, vou na indicação, numa literatura ali. Fumaçônica. É uma cervejaria lá de Curitiba. Eles têm uma linha de 4, 5 cervejas, todas em lata. Também eles vendem Dá pra pegar aí o rótulo? em shopping, né? Tipo chopp, tipo cerveja de pressão, né? Como a gente chama lá em Portugal. E eles têm um esmero com o produto que é
é louvável de ser dito, né? Essa cerveja que é com umas notas de café e tal, você vê que é bonitinho e tal. E eles têm um pouco a cultura deles é a cultura do lance da associação da bebida com a legalização da maconha. Né? Então, por isso que é fumaçônica, né? Então, tem a ver com o episódio que a gente lançou. Exatamente, tem a ver com o episódio 13. Quem não escutou vai lá ouvir. Então, tem uma coisa um pouco política aí também, né? Eles não levantam, estamos querendo legalizar, mas no subtexto deles, fumaçônica, e no texto que eles colocam, né, numa determinada publicidade que eles fazem, na fotografia, eles passam um pouco dessa cultura, né? Eu falei aqui que ganhou a bandeira deles, é uma bandeira da Jamaica, com o nome fumaçônica em cima, mas eles são muito... Eu fiquei impressionado com o nível de cuidado que eles tiveram, e eu fui assim do nada, eu liguei, eu sou de Natal, tô querendo passar aí para levar umas para... Cara, eles me colocaram numa caixa, me explicaram uma a uma, disseram que ele tinha uma camiseta, que não sei o quê. No dia que eu cheguei lá, era um dia de um clássico lá de futebol. Todos eles iam ver esse clássico, eles iam fazer um churrasco. Disseram, fica aqui também. Eles eram negócios bem assim, sabe? Atendimento personalizado, público, né? É tipo assim, o cara que viu que... Não é todo mundo que sai de casa para comprar o produto dele especificamente. Eu marquei lá e eles estavam lá disponíveis. Já estariam lá normalmente. Mas estava lá. E obrigada por ter trazido para a gente provar aqui no Hora Copo, né? Só ampliando a nossa Hora Copo e fazendo um gancho com o que você falou aí, Caio, de um atendimento personalizado. Eu sei que o Covil tá on, porque esse atendimento também é muito personalizado, né, na RAF? Não, e outra, eu falei da RAF, eles ficaram assim loucos. Eu fiz, tem uma cervejaria lá em Natal também, no mesmo esquema. Que é o mesmo jeito, cara, assim, a mesma... É tipo assim, a mesma galera, sendo que de cidades diferentes. Né? Então ali tinha lá o maquinário, eles maquiaram o maquinário deles, fizeram como se fosse uma tenda havaiana. Sim. Se você for no Instagram, eles têm essa. Vou dar uma pesquisa. Uma tenda havaiana, assim, que eles servem as cervejas. E é uma, tipo, um espaço de lazer também deles. Eu vi que eles têm uma mini pista de skate, um lance para eles jogarem basquete, uma coisa assim. E eles é um escritório que também fabrica, que também tem esse playground, que eu fiquei encantado com a proposta. E eu fiz, vou levar. Eles me deram essa de café, que eu achei genial. Vou aproveitar aqui, então, o gancho e vou dar meu depoimento agora sobre a RAF, falando que o Covil tá on. Tem nos surpreendido muito. A RAF é uma parceira que entrou agora, né, na Arena, mas é uma parceira que começou a entrar nos jogos. E aí a gente conversou um pouco quando foi essa decisão de... E aí, vamos subir a RAF, vamos tirar do Covil e vamos levar para a arquibancada, né, para aproximar do consumidor. E a gente ficou naquela... vamos testar. E assim, eu tenho enxergado, eu estou na operação de jogo, então eu tenho enxergado, assim, de fato, uma abertura impressionante. Num jogo, por exemplo, no jogo passado que tinha 21 mil pessoas. Então, tem 21 mil pessoas que são 21 mil gostos. Então, tem gente com gosto muito popular, mas que viu a RAF ali e que começou, peraí, eu quero tomar isso aqui também, né? Dentro do estádio de futebol, todo mundo sabe, existe uma divisão, é óbvio, de torcida, existe uma divisão até de classe social, né? Não temos como negar isso. E a RAF, ela tá ali em todos os... Tá do A, B, C, D, E, tá ali junto e tá todo mundo consumindo. Então, a gente tá super feliz que a RAF tá junto conosco em todos os jogos. E tá muito legal. É até um ponto que eu ia falar mesmo no Covil tá on, e tá melhorando a cada jogo, né? Porque é um trabalho que começou agora, então, apesar da gente tá divulgando e tal, tem muita gente que não sabe, né? Muita gente, né? 21 mil pessoas, 19 como foi o outro e tal. Então sempre tem uma parcela grande ali que não sabe nem que tem a RAF aqui dentro, né? Que está sendo vendida ali. E que muitas vezes é o primeiro contato até com a cerveja artesanal, né? Total, exato. Então tá começando a ter uma cultura disso. E além disso, quando tem jogo, a gente abre antes para a galera fazer uma prévia, que também tá dando um resultado legal, e abre o pós. Que aí depende muito do resultado do jogo, né? Um dos jogos eu fiquei até com vontade. Cara, fico um pouquinho na RAF e depois eu subo. Mas eu acho que eu subestimei
a plateia, vamos dizer assim. Aí tava lotado, né? Vendeu pra caramba. Aí eu fiz, não vou não. Mas tá sendo bem legal. Agradecer também a parceria da Arena, porque dando essa abertura, né? E é uma coisa que... Eu converso muito com o Fran, e toda vez que a gente conversa, aparecem 20 ideias pra gente explorar. Eita. E aí a gente vai testando de pouquinho, e tudo que a gente tá testando, pelo menos tá tendo um... Tá dando certo. Então, primeiro... Isso ficou fantástico, então. Primeiro ponto aí do Covil Taon, essa questão dos jogos. Vai ter jogo na Arena, pode vir pra RAF antes, pode ficar depois e consumir RAF na arquibancada. Arrasou. Quem ainda não conhece o Covil Arena, a gente fica aqui dentro da Arena das Dunas, né? E abre de quarta a sexta a partir das 16 horas e no sábado a partir das 10 da manhã e nos domingos quando tem jogos. Né, E vai até que horas? Até 10 da noite. Até 10 da noite oficialmente, né? Mas é isso. Oficialmente. Oficialmente. E tem o Covil BR também, que é a nossa sede antiga. Também abre nesses horários, né? De quarta a sexta, a partir das 16 até as 10. No sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E está abrindo no domingo também, das 10 ou 11, Mica. Agora no 11 da manhã até umas 7 da noite, né? No domingo. E tem feijoada no sábado e domingo. E tem um evento aí que eu queria fazer a divulgação, que é o aniversário da Hop Mundi. Que é Hop Mundi é uma cervejaria cigana, né, que faz suas cervejas na RAF. E a gente está produzindo em conjunto esse aniversário. Vai ser lá no Covil BR, no dia 14 de maio. Mas quem conhece as festas da RAF já sabe como é que vai ser, no mesmo esquema, né? A gente tem uma entrada que está a R$40, dá direito a uma taça de vidro. E lá dentro vai ter umas 30 cervejas diferentes, cervejas convidadas, cervejas exclusivas do evento, cerveja da RAF, da Hop Mundi, de cervejarias de fora. Vai ter banda, vai ter Moby Dick e... Você lembra do nome da outra? Enfim, vai ter música, vai ter espaço kids. Segue na rede social. A saída é essa, né? Acompanha na rede social. Enfim, fica aí. 14 de maio vai ter o aniversário da Hop Mundi lá no Covil BR, organização RAF, Hop Mundi, então fica o convite. Essa coisa do futebol, eu acho que também é interessante para fazer aquele que você falou, né? Como é que você usou o termo dos Laboratório? Laboratório. muito Sabe, bom. você fazer uma... Esse último jogo que a gente está gravando tá entre os dois jogos da decisão do estadual. O jogo que foi na Arena, foi a primeira vez que a gente testou 3 cervejas diferentes. A gente botou Galega do Alecrim e Fuderosa 084. Nossa, que bom, não sabia. Que até então estava subindo só Galega, né? Só Galega. Olha que bacana. Olha aí. A gente já treinando o paladar desse A gente já subiu público. Galega e Fuderosa, porque a Fuderosa é mais avermelhada, aí a torcida do América já vai jogar. Foi a primeira vez que a gente testou aí. Já quer fazer o stories, né? Chega esse nível. Até isso. Já quer fazer o stories com a cerveja, com a cor da... Mas é mesmo, acontece. Né? Acontece. Tô ligado. E foi a primeira vez que a gente testou a IPA e foi muito bem a aceitação dela também. Olha só que ponto interessante. Aqui um exemplo ilustrativo e bem divertido para a gente falar aqui sobre... A gente falou aqui que o produto pode dar certo, o rótulo pode influenciar. E aí a percepção sobre o produto, né? O Fernando falou que o americano vê a cerveja mais avermelhada e acha que já toma para si, né? Já coloca um contexto bem próprio ali do fã de futebol. E aí... A partir do momento em que um torcedor do América faz esse tipo de endossamento, aí o cara da ABC, vou tomar não, que o cara, sabe, já viram uma coisa dessa. Já viram uma coisa Ainda dessa. bem que ele tem uma bem escura. Né? É a ponta negra que é preta. Eu tô fazendo um exemplo, negra, né, ilustrativo. Fernando? Isso é uma coisa sim, muito... sem dúvida. Se isso acontecer, é de um despautério absurdo, mas assim, mas é um tipo de coisa que pode acontecer, assim, que o pessoal, não vou tomar Coca-Cola não, porque é vermelho, entendeu? Não, mas o cara torcedor do ABC. Acho que todo mundo aqui já deve ter escutado, mas eu já escutei muito do tipo, cor de xixi, né? Então, assim, você já atrela ali a cor da cerveja, que é muito clarinha, a cor de xixi. Então, assim, de repente já vira ali no imaginário popular. Cor de xixi hidratado, né? Porque o xixi não hidratado é escuro. Então já cai no imaginário popular, pronto, já era. Acabou-se. É muito isso. Caiu no imaginário popular. Tem que ser espirituoso nesse tipo de hora, sabe? Fica o reforço que a ponta negra é preta. Pois é. Tá aberto a todos os torcedores, olha né, aí, Fernando? usando aqui já o contexto. Ponta Negra tem a cor preta, o estádio do ABC é em Ponta Negra. Exatamente. Olha, já Inclusive, tá calculado, entendeu? Não, vou deixar quieto. Mas, Vamos
Então vamos aqui voltar, né? Eu tô vendo aqui a embalagem da Heineken, toda colorida. Fran, quer comentar antes da gente ir pra nossa saideira? Sim, é uma edição especial. Na verdade, ela não me pertence, ela pertence a um colega meu, que é gay, e que ele ganhou da tia dele. Tipo, a tia dele viu exposto em um local, não aqui no Brasil, e trouxe pra ele porque lembrou dele e ele nunca abriu. Né? Beijo, Felipe, é sua. Então, assim, ele guarda isso assim com muito carinho. Felipe não tá sabendo, mas a gente vai abrir, né, quando terminar. Não. E aí, assim, é o que eu falei de pertencimento, né? Ele se sentiu representado, assim. Poxa, a Heineken lembrou aqui que existe, né, uma causa e que eu sou dentro desse nicho e que bom que eu tenho essa peça aqui que me representa, né? E cria um vínculo. E cria um vínculo. Para sempre, né? Assim, exato. A pessoa, ela exatamente. passa a consumir mesmo. Exatamente. O produto Assim como disso. aqui eu também trouxe a latinha do Carnatal. Tem essas, né? Essas grandes marcas, elas geralmente fazem essas, tipo Carnaval do Rio de Janeiro, Olinda. Exato. Olinda também, né? Carnaval de Olinda, eles sempre fazem alguma edição especial para aqueles eventos de São João também, de Campina Grande. Essas grandes marcas sempre fazem. Então, eu acho que é a questão do pertencimento, né? Você olha ali e fala, poxa, essa festa me pertence, eu tô tomando... O líquido é o mesmo, tá? Não muda a fórmula alguma. Pernambuco tem uma sim, relação né? com a cachaça, né? Eu acho que Pitu faz várias ações em embalagens sazonais, assim. Eles investem forte mesmo, assim, pro Bastante, Carnaval, né? pro São João. São datas fortes também pro estado, né? Então eles, que é a festa do litoral e a festa do interior, né? A festa do Carnaval no... E para quem está ouvindo a gente ou assistindo, né, e tem algum produto, alguma loja, acho que fica também essa orientação, né, essa recomendação. Quais são as datas comemorativas que têm a ver com o seu produto, com o seu Exato. serviço, que você possa, de repente, criar um produto, uma embalagem diferenciada para atingir esse público, Se né? tiver também, né? Desculpa, pode dizer. Não, eu vou só fazer esse gancho para puxar para a nossa saideira, né? Nós temos um quadro chamado Dicas Fuderosas, em que nós convidamos, né, vocês a darem uma dica bem especial aí para o nosso Fran, ouvinte. é recorrente aqui, você não pensou não. Já sei. Eu trouxe a cola dele. aí. Não, foi. Eu queria colinha. fazer uma menção aqui, antes daí para Dicas Fuderosas, que eu até citar em algum momento, mas não coube, que era dessas cervejarias um pouco maiores, a Baden-Baden, por exemplo, que eu gosto da linha de visual deles, que são linhas similares, que eles mudam as tonalidades, são rótulos escuros, ou seja, já é um pouco diferente do segmento, que são cores mais solares e tal. E eles são rótulos escuros e eles usam as cores laranja, um turquesa, o branco, né? Nos desenhos, nas tipografias ali e tal. E eu gosto muito da wheat beer deles, aquela com coentro e tal. Que é mais clarinho, né? Exato, que é com laranja, né? Que eu acho que é uma cerveja muito boa, refrescante, você tomar bem gelada aqui em Natal. Ela é fantástica, muito assim, boa. tipo, muito boa mesmo. E nessa mesma praia, usando o trocadilho, é a cerveja praia com Y. Rapaz, a Que é praia é um case incrível. interessante. Que a Incrível, cerveja incrível. praia com Y, que o rótulo é bacana, eles lançaram um novo agora, né? Eles têm agora uma puro malte, eles eram só aquela que é o Só a Wheat Beer Wheat Beer também, também. que agora está sendo distribuído em Natal, inclusive, viu? verdade. E fantástica aquela cerveja, né? Do nada. Que E a praia é Não sei legal, falar. porque a praia... Só abrir o parênteses aqui. Sim. Normalmente, quando você vai lançar uma cervejaria artesanal, você faz um leque, né? Tem IPA, tem não sei o que e tal. E eles lançaram a marca com um estilo só, que é uma Wheat Beer. Não era nem uma Pilsen, porque quando o cara vai lançar com um estilo só, normalmente lança a Pilsen porque tem mais mercado. Lançaram um estilo só, que é a Wheat Beer, e fizeram... Assim, a marca atingiu muita gente, assim, milhares de pessoas. É uma marca do Rio. E só com a Wheat Beer. E agora foi que lançaram Que realmente legal. a Puro Malte. É um case bem eu diferente. conheci muito, mas muito por acaso. Uma prima minha foi E no aqui em mercado. Natal tem onde? Não sei, mas... Eu sei que acho que tem no Sam's Club. Pois é, agora tem em outros lugares também. Ah, é? Mas aí uma prima minha foi no Sam's Club, achou lá. Eu falei, cara, você conhece essa cerveja? Eu falei, nunca tomei, faz um tempo. E eu fui, mas eu conheço o rótulo, acho bonito, tem uma sereia e tal. E aí eu fui, estraga. Delícia. E eu bebi assim a conta-gotas, assim.
Sabe, ela comprou uma caixa pra mim, eu bebi assim uma. Meu Deus do céu. Uma hoje, uma amanhã. Então. Sabe, era assim, um lance meio assim, porque não a distribuição era realmente escassa aqui, sabe? Eu acho que agora vão melhorar a logística. Eu acho que isso que o Fernando falou, eu também não sei da história direito, mas eles não esperavam um boom que aconteceu. Foi um produto que teve uma apreciação muito grande nas pessoas que gostam de cerveja realmente refrescante, geladinha, muito boa. E aí, se vocês forem nas redes, eu tive uma curiosidade de ir ontem, dar uma olhadinha. E aí é uma cerveja agora certificada, com certificado de baixo impacto ambiental. Os rótulos e as embalagens todas são recicláveis. Eles têm uma pegada dessa aí. Nossa. Acho que até pelo nome, né? Praia e tal. Pode ser. Muito bem, obrigada. E você, Fran, qual a sua dica? Olha, eu não tenho Mas essa era a dica já? Não era dica, não. Era só uma... Eu achava que era dica. Era só um toque em relação ao... Ele usou essa tática. Era uma dica, aí ele camuflou ali na pauta. Pois vamos lá, vamos com essa dica, porque o nosso tempo aqui... Então, deixa eu dizer minha dica. Entendeu? Minha dica é Revista Noise. A Revista Noise é um clube de assinatura. É uma revista, na verdade, que virou um clube de assinatura. Né? É um clube para quem gosta de música, de apreciar a música, sem aquela pressa do dia a dia. A Revista Noise desenvolveu um produto que se chama um clube de assinatura de vinil. E aí você é assinante por um preço muito, mas muito bom desse clube. E todo mês chega uma Revista Noise e um vinil que eles editam ou reeditam. Tipo, um disco que foi perdido aí na discografia brasileira, e eles reeditam, eles prensam de novo para os assinantes. Então, Revista Noise tem no Instagram, eles têm site, faz assinatura todo mês. Noise, Noize. Noise. Desculpe, esse mercado de vinil tá tipo NFT, né? Assim, Bozo, ele é entusiasta de vinil. Ele tava dizendo que tem um vinil de Gal Costa de não sei quanto que vale R$800. Eu, caramba, um negócio assim. Eles editaram um de Gal Costa novo, né? Que é uma parceria, cada faixa ela com um cantor, recentemente. Ela e Rodrigo Amarante, ela e Silva, ela e Tim Bernardes. E aí, Gal Costa é um artista, inclusive, que está se conectando muito com a nova geração. E o interessante é a revista, que você faz uma imersão na artista e na obra. Quem não conhece, por exemplo, Gal Costa, vai entender um pouco quem é Gal Costa, e depois você lê o que é o disco, né? E a proposta da revistinha que vem, ela é quadradinha, como se fosse um vinil, a embalagem de vinil, aí quando você chega na metade, ela vira. Igual como se você tivesse que trocar de lado. Ah, que massa. E aí você lê... Uma interação aí. Você tem uma interação e os discos são coloridos, acabamento perfeito, produto... Cara, é de coisa de colecionador. Não confundir colecionador com acumulador, né? Acumulador é aquele cara que está ali juntando e não consome o que tem. Eu acho que aí é outro tipo de processo que vale muito a pena, e não são discos de R$800, é uma assinatura de 100... É no mercado secundário. É disco de R$100 e poucos. Eu não vou mentir que eu já paguei quase 1.000 por um, mas... Não. É numerado, aí vai a loucura de cada fetiche. Mas edição japonesa, aquelas coisas, né? Que o cara vai e compra, mas... E aí a dica Noise, Revista Noise, disquinho todo mês. Esse mês foi Hermeto Pascoal. Tá e ótimo. cada mês um artista diferente. Olha, a minha dica, enquanto marqueteira, é assim: venha para a Arena, venha na RAF. Não, falando Domingo mais, na Arena, né? Isso quer dizer, agora, falando sério, agora, o projeto Domingo na Arena, ele voltou, né, depois de 2 anos aí com pandemia, a gente se sentiu seguros agora para retornar. E eu acho que é um excelente momento para que a família venha na Arena das Dunas. A gente tem espaço para todo mundo aqui. O pai pode ficar na RAF, tomando a sua cerveja. A mãe também. A mãe também. E os filhos brincando no Domingo na Arena, né, com atrações infantis, todo domingo, a partir das 16 horas. Eu acho que a Arena, ela funciona todos os dias, além de jogos, né? Então, a gente está aqui aberto para receber o povo potiguar e os turistas também. E a gente tem aqui vários tipos de entretenimento. E a minha dica é o Domingo na Arena, casadinha com a RAF.
Esse é um negócio que a galera precisa saber, viu? A arena tá aberta aqui direto, podem vir. Tá Acho que é uma dica Muito super interessante, legal. até para saber do equipamento que a arena tem. Uma vez eu estava conversando, não, percebi que na arena tem a RAF, tem uma academia, tem não sei o quê. Tem o coworking, né? E a que pessoa não vai- sabe. sabia. Vamos abrir Não o conhece, coworking. né? Só Muita pensava gente que era para conhece assistir mesmo. jogo. Ah. Exato. O Domingo na Arena, que é um projeto bacana, além das apresentações culturais e artísticas, tem recreação, a gente tem aqui uma quadra de beach tênis, nós temos aqui uma quadra de basquete. Então, todo domingo... Aquela história de você jogando basquete era aqui? É. Eu imaginei. Então, a gente tem aqui, então, todo domingo está funcionando também esses espaços com instrutor para dar atenção, para ensinar as pessoas. E é um evento gratuito. Né? Então, assim, tá aberto, venham para a Arena todo domingo, às 16 horas. Eu soube, inclusive, que o pessoal da patinação tá vindo para cá também. Também, É, vem o grupo sim. Patins Mania, Tem que vir Patins todo mundo. Mania Tu tem cara de Natal, ser patinadora. Eles estão vindo pra cá. Nossa, eu adoro, adoro. É, E cara de eles estão patinadora. vindo pra Se cá. tivesse gelo, ela era patinadora no gelo. Com certeza Aquela que absoluta. teve em Prisca Zero Eu no sou Natal aquela pessoa- Shopping. Eu sou aquela pessoa que passa, assim, horas assistindo competição de patinação no gelo. É absurdo, assim. Só não sei o nome das manobras, mas o resto... Arrasou, Aí, né? é massa mesmo. Mas estou aprendendo, estou reaprendendo. Passei muitos anos sem patinar. Já contei, né, isso aqui em outro episódio. O ouvinte do Foi uma dica, Oracopo né? já conhece. Foi uma das minhas dicas, inclusive, né? Voltar a fazer exercícios ao ar livre, seja correr, seja caminhar, ou quem sabe patinar, né? Então é algo que eu gosto bastante, sim. E muito bom saber que o Domingo na Arena tá de volta. Tá on. Tá on. É. Érica, você vai gostar da minha dica. Eu vou gostar? É Diga. uma série do Netflix chamada Drive to Survive. Nossa, vou mesmo. É pra quem... agora sim, é uma série diferente, né? É pra quem gosta de Fórmula 1. Porque, assim, Interessante. a Fórmula 1 nos últimos anos mudou a administração, né? Tava meio chato, eu confesso que eu fazia um tempão que eu não acompanhava. E aí agora tá na administração dos americanos. E americanos sabem fazer show, né? Você Muito. sabe fazer entretenimento como ninguém. Exatamente. E os caras mudaram as regras e tal. E no ano passado, em 2021, teve uma temporada, fazia anos que não assistia, aí eu comecei a ver as notícias que o cara brigava, estirava o dedo pro outro, não sei o quê. E como bom brasileiro que gosta de treta, aí eu comecei a assistir de novo. E foi uma temporada à risca, assim. Foi decidida na última volta da última Foi corrida. incrível. Foi incrível. E desde que essa administração americana assumiu, a Netflix começou a acompanhar todos os grandes prêmios, filmando os bastidores. Não perde tempo, hein? E aí, quando termina a temporada, no ano seguinte, antes de começar a temporada do ano seguinte, eles lançam essa série. Sim, ainda tem essa estratégia, né? A série é lançada 1-2 semanas antes de começar o campeonato. Exatamente. Então, a série que saiu agora em 2022 é mostrando os bastidores da temporada 2021, que foi a melhor temporada das últimas décadas. Ever. Então, assim, quem gosta de Fórmula 1, de velocidade, não precisa nem gostar muito de Fórmula 1. Quem gosta de bastidor, assim, Quer ver a treta? ou então, tipo, ver a questão um atleta de alta performance, como é, como é os bastidores de grandes empresas, porque no fim das contas as montadoras ali As são... estratégias, né, que eles fazem em Então, termos assim, de é muito negócios legal. mesmo. É muito legal você ver um cara como Lewis Hamilton, ver as fraquezas do cara ali, sabe? Então Repete o nome? Drive to Survive. Drive to Survive. Eu acho que até a Netflix vem fazendo um trabalho desse de documentação bastante, vamos dizer assim, pesado. Só que tem documentário, né? Agora assinado pela Netflix, se você for ver. Tem bastante. Em todas as... Em vários segmentos, Em vários né? segmentos. Em várias áreas. Culinária, ele falou agora Fórmula 1, É. música, nem se fala, porque Tem um- são de gêneros e são de Eu- artistas específicos. Eu vou até, Fernando, assim, navegar em cima dessa sua dica aí, para indicar o Drive to Survive também para o pessoal da comunicação. Porque as temporadas mostram muitos bastidores de planejamento Então quer dizer de que você viu? comunicação. Ah, claro. Nossa, eu adoro, é sensacional. Essa nova temporada eu não comecei ainda, porque eu sei que eu quando tô eu no meio, começo, eu tô no meio. eu maratono, eu não consigo assistir uma só. Porque, assim, primeiro é um espetáculo de edição. Para quem gosta de edição bem feita, com trilha sonora, eles fazem um trabalho fantástico. E formato de documentário. Então, você tem diversas entrevistas mostrando bastidores, mas no meu caso, como jornalista, eu reparo muito os bastidores que eles mostram em relação aos protocolos de comunicação e de treinamento de mídia, que é
surreal, sabe assim? A Fórmula 1 é um case exemplar para todo mundo que trabalha com treinamento de mídia, porque os caras são muito bem preparados, os pilotos são muito bem preparados para uma coletiva de imprensa. E né, às vezes você vê que tá um querendo matar o outro. Mas eles estão Uma lá, cordialidade, entendeu? né? De boaça. E assim, os próprios jornalistas que trabalham na cobertura da Fórmula 1 também tem todo um protocolo, todo um critério que eles seguem. Então eu acabo reparando muito esse outro lado também, além das outras coisas. Para quem acompanha do ponto o de vista de campeonato, marketing, então eles são fenomenais. por assim. exemplo, as entregas comerciais deles não tem comparação, É. entendeu? Eles fazem um trabalho realmente incrível e que acaba sendo base para muitas outras marcas, né, de observação mesmo do que eles conseguem fazer. A temporada de 2020, que foi quando começou a pandemia, eles mostrando todas as adaptações que eles tiveram que fazer, assim, em termos de negócios e de comunicação, assim, é uma aula à parte, sabe? Legal. É um produto que eu indico em sala de aula, porque realmente é diferenciado, mesmo para quem não assiste a Fórmula 1. Aí eu arrisco a dizer que mesmo para quem não assiste, vale conferir, mas por causa desse outro contexto também. Então, também vou deixar essa dica. Eu vou aproveitar. A dica que eu trouxe mesmo é de uma cerveja, por isso que eu achei que você estava passando a sua dica aquela hora, porque é de uma cerveja, que é a cervejaria Campos do Jordão. Olha só. Né? Fica como dica também para quem quer aumentar a hora copa. Eu provei uma cerveja de avelã lá. Meu Deus do céu, Trouxe, sonho, gente. Eu trouxe, mas já acabou. Que vacilo, velho. Pois é, já acabou. E aí eu tô doida pra voltar. Eu achei que a gente ia tomar aqui pra falar sobre ela. Eu vou atrás de alguém que vende aqui. Enfim, vou ver um jeitinho pra comprar, mas fica como dica, gente. Eu já sei que você vai pra São Paulo e quando voltar. Pois é, né? Eu acho que eu vou parar lá de novo. E aí, assim, quem for a Campos do Jordão, Pode fica pedir pra como, deixar onde você tiver como lá mais dica. perto. Pois é, entendeu? Deixa lá em São José dos Campos, Pois né? é. Tá tudo certo. Mas olha, sério mesmo, gente. Quem for, dica de turismo agora aqui. Visita lá o pub da cervejaria Campos do Jordão. Eles têm um brew pub lá que tem vários jogos. Então é muito legal para você ir com amigos, assim, com a família, para passar Legal. uma tarde e brincar e jogar e conhecer várias cervejas. Então eu vou deixar essa dica aqui pro nosso Hora Copo de hoje. Muito bom. Muito Perfeito. Muito bom. Temos um programa? Temos um programa. É, isso aí, galera. Muito obrigado por... Debutamos, pela- né? Debutamos novamente, né? Obrigado pela participação, Fran. Obrigada a vocês. Caio. Estamos Obrigado. aqui, só Obrigado chamar. pela contribuição. Espero que todo mundo aí tenha aprendido muito sobre comunicação. Caio, quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, o seu perfil é cobiçado, né? Vamos lá, @Vitoriano no Instagram e no Twitter, Vitoriano78. Tá? Eu só uso essas duas mídias, né? Assim, para me comunicar, para colocar trabalho também. E aí eu jogo para um outro site, mas é ali em que eu trafego ali mais no dia a dia. E você, Fran? Eu não uso mais Twitter, dei uma saidinha, estava um pouco tóxico. Vai piorar esse ano, viu? Ixi, esse ano, você saiu na hora certa, viu? Esse ano vai piorar, mas não fica muito longe, não. Mas o eu Twitter vou- é importante, não é mesmo? É verdade. Não. Tô lá só como observadora agora. Não falo mais nada. Mas tem a minha rede social pessoal, Fran Almeida. Mas quer me encontrar, vem na Arena. Eu tô aqui todo domingo. A Arena tem o perfil da Arena. Tem o perfil da Arena, Arena das Dunas. Tem o perfil do Domingo na Arena, que vocês encontram também toda a programação. E tem o Arena Office, que está aqui incrível também, para você que quer ter o seu office aqui dentro da Arena e viver aqui nesse ambiente mais esportivo, mas também de negócios. É só seguir lá. Isso aí. Arrasou. Bom, eu tô no @EricaZusa no Instagram, no Twitter eu tô no @Erica_Zusa e tem também no Instagram @Papo de Mídias. Você vai... Agora tá bem ativa no Twitter, por isso você tá... Eita. Eu já fui muito ativa no Twitter, muito, assim, pra mim Já foi, sim. é uma das redes, ele sabe, é uma das redes sociais que eu mais curto, assim, apesar E dessas o discussões Clubhouse? todas. E o Clubhouse, gente, o que aconteceu com o Clubhouse? Foi Vamos um deixar esse assunto delírio, para né? Um depois. Foi delírio. um delírio coletivo. Vamos deixar esse assunto para depois. É. Mas é isso, tô por lá, só seguir, a gente interage, conversa também sobre os projetos da Papo de Mídias, os podcasts e tudo mais. E quem quiser me seguir é o @Fernando A. Nóbrega no Instagram. E tem o da Cervejaria RAF, né? Que é @Cervejaria RAF, onde você vai conhecer os bastidores da RAF, os eventos, né? O que a gente falou aqui, da agenda, o funcionamento dos bares. Tem também o perfil do Hora Copo, né? Tem o perfil do Hora Copo Podcast,
pode acessar lá, segue a gente, tem todas as novidades para a gente poder, você, né, acompanhar o Hora Copo, não só aqui no canal da RAF no YouTube, mas também no Instagram. E quem quiser ouvir os programas anteriores? Os programas anteriores estão no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Ola Podcasts, no Resso. Gente, tá aumentando esses, Todo canto, né? esses Todo aplicativos. Eu fico aqui, ó, maluquinha Pesquisa pra lá que falar vai tudo. aparecer. Pesquisa, gente. A principal plataforma de streaming de áudio, a que você mais gostar, é só pesquisar que o Hora Copo tá lá. E no YouTube, no canal da RAF. É isso aí. Então, É isto, né? galera, muito obrigado mais uma Obrigada. vez. Isso, Espero que vocês tenham Obrigada. gostado. Saúde. Saúde, gente. Valeu. Seco. Não, aí. Pode subir os créditos. Aí, ó. Aí, ó.